ordem não Não conhecida no que diz respeito à tese de nulidade das provas obtidas e ordem conhecida e denegada no que diz respeito ao excesso ao não constrangimento ilegal. Obrigada. Então, proclamado o resultado, eu agradeço a presença do Dr. Teodorico, parabenizo e espero vê-lo em outra vez aqui nessa tribuna. Um abraço, Dr. Teodorico, boa noite. Boa noite. Boa tarde. Ainda é de tarde. Eu chamo já o número 7, que seria o seguinte, nós já julgamos, e agora eu chamo o número 8 da lista das sustentações orais, o habeas corpus 063-145722, 2024, número 9 do roteiro de relatoria do desembargador Sérgio Parente. E o advogado é o doutor Wellington Rocha Leitão Neto. Doutor Wellington. Boa noite. Boa tarde, né? Quase boa noite. É verdade. Seja bem-vindo, doutor Wellington, à segunda Câmara do Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. E eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se desejam a leitura do relatório. Não, Excelência. A defesa dispensa, Excelência. Obrigada, doutor Wellington. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo regulamentar para a apresentação da sua sustentação oral. Obrigado pela palavra, Excelência. Gostaria de cumprimentar a presidente dessa sessão de julgamento, a desembargadora doutora Vânia Fontinelli, a qual saúdo os demais desembargadores, em nome do desembargador relator, doutor Sérgio Luiz Arruda Parente, e o desembargador doutor Eduardo Torquato. Gostaria de cumprimentar também todos os serventuários da Justiça e todos os advogados, advogadas, defensor público, Ministério Público, presente nessa sessão de julgamento. Excelência, esse julgamento trata-se da impetração do habeas corpus em favor do paciente Davi Duque de Aguiar contra a decisão da juíza do 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito sede Sobral, denominada autoridade coatora, quem deferiu a revogação da prisão preventiva do paciente. Mas antes de adentrarmos no teor dessa decisão da magistrada, eu gostaria de registrar aqui alguns pontos da investigação. A investigação iniciou com o objetivo de apurar as supostas práticas do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O principal alvo da investigação, que não citarei o nome por motivos éticos, teve seu celular apreendido e teve a quebra dos seus dados do seu aparelho. Esse processo, Excelência, tem mais de 400 folhas. E o Davi, o ora paciente, é mencionado apenas uma única vez, diferentemente dos outros investigados. Essa menção foi uma conversa em maio de 2023, em que o paciente supostamente teria feito a venda de 10 gramas de Colômbia. Repito, 10 gramas. O que seria Colômbia? Seria uma espécie de cannabis? Seria uma espécie de folha de tabaco? Isso aí será discutido posteriormente no processo principal. Veja, Excelências, em nenhum outro momento o paciente é citado no processo. Tanto é que seu celular ficou apreendido pela autoridade policial e até esse exato momento não acharam nada no celular do paciente. Prosseguindo, Excelências, no relatório final da delegacia, a autoridade policial, ele menciona que o paciente tem uma loja virtual de vendas de produtos para entorpecentes. Essa afirmação, sem nenhuma prova concreta, se deu pelo fato do que o perfil do Instagram do paciente, em que a autoridade policial constatou uma imagem dos objetos vendidos na loja, e imaginou de forma totalmente desconexa da realidade e sem provas concretas que seria para vendas de produtos para uso de entorpecentes, né? Mas estabelecendo aqui a verdade, Excelência, o paciente tinha sim essa loja virtual para vendas de produto de tabacaria e não de entorpecentes. Essa loja virtual ela foi desativada em 2022, pelo fato que o paciente ele queria se dedicar aos estudos para tirar a tão sonhada carteira do Cresce. Excelências, me parece que essa investigação e essa decisão da autoridade coautora, que será discutida a seguir, está tratando cada investigado sob o prisma geral
e não sobre a particularidade de cada agente no processo. O habeas corpus foi impetrado para justamente sanar essa decisão da juíza, sem nenhum fundamento concreto a respeito da prisão preventiva, se baseando apenas em fundamentos genéricos sobre a periculosidade do agente. Vejamos agora, Excelência, se me permite, eu ler aqui um trecho da decisão da autoridade coatora. Abro aspas, Excelência. O investigado em liberdade traz sérios riscos à ordem pública em razão de se tratar de prática de delito de extrema gravidade, artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006. Importante frisar ainda que o representado já responde por outro delito. Fecho aspas. É importante, Excelências, deixarmos bem claro que o paciente não foi indiciado e nem denunciado pelo crime do artigo 35, associação ao tráfico, conforme deu a entender a decisão da juíza. O paciente ele foi denunciado pelo crime do artigo 33 da Lei de Drogas, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ademais, a autoridade coautora se equivocou em mencionar que o paciente ele responde a outro processo criminal. Na verdade, o paciente responde somente a esse processo que está em andamento. Nunca foi réu, repito, nunca foi réu de nenhum outro procedimento. Existe apenas um único processo de 2023 pelo suposto crime de desacato em que o paciente nem passou a ser réu. Aliás, esse processo já está arquivado definitivamente. Vejamos, Excelência, que não podemos argumentar a garantia da ordem pública, a periculosidade do agente de forma genérica. O paciente nunca foi réu de nenhum processo criminal, fora esse, e também nunca participou de nenhum evento ou organização criminosa. Pelo contrário, Excelência, o paciente ele é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e possui trabalho. Importante também a gente destacar aqui, Excelência, que o paciente ele terminou o ensino médio e iniciou a faculdade de Direito na Universidade de Fortaleza, Unifor, concluindo o segundo semestre. E não terminou porque seu grande sonho e da sua família era que ele trabalhasse com vendas de imóveis. E ele conseguiu realizar esse sonho em 17 de outubro de 2023, conquistando a tua tão sonhada carteira do Cresce. Agora, Excelência, eu gostaria de deixar aqui registrado o parecer do Ministério Público em relação ao habeas corpus. Abro aspas, Excelência. O paciente responde a outro processo criminal, o que denota sua periculosidade, havendo a necessidade de se resguardar a ordem pública, existindo elementos suficientes que indicam ter o agente conduta criminal reiterada. Essa afirmação, Excelência, do Ministério Público, em que o paciente já responde a outro processo e por isso é uma pessoa perigosa, não deve prosperar. Como eu havia dito acima, Davi ele é primário, ele tem bons antecedentes e nunca foi réu de nenhum processo anterior a esse. Como eu já havia dito, só existe um processo em 2023 que o paciente nem réu virou esse processo e já está arquivado definitivamente. Dito isso, Excelências, a manutenção da prisão preventiva, que iniciou dia 3 de junho de 2024, fazendo aí mais de 4 meses que o paciente está preso, é totalmente desproporcional em relação à sua conduta individual do paciente no processo e à sua vida pregressa. Existem outros mecanismos que não seja o encarceramento para pessoas que não necessitam de estar no sistema prisional, como, por exemplo, que dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal, que fala sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Gostaria de salientar também que a prisão preventiva é o último ratio e somente será determinada quando não for cabível nenhuma substituição por outra medida cautelar. Assim como nos ensina o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. E para ser decretada a prisão preventiva, o agente precisa ser estabelecido no rol do artigo 312
do Código de Processo Penal, que estabelece a garantia da ordem pública, a ordem econômica, e para assegurar a aplicação da lei penal caso o agente demonstre periculosidade. Mas eu quero deixar aqui bem ressaltado a Vossas Excelências que em nenhum momento processual a autoridade coautora e o nobre membro do Ministério Público conseguiram provar de forma concreta que o paciente posto em liberdade causaria prejuízo ao prosseguimento do processo. Em nenhum momento. As minhas últimas indagações finais aqui, Excelência, que faço às Vossas Excelências. Será mesmo, Excelências, que esse jovem de 28 anos de idade, com todas as condições pessoais favoráveis, e por tudo que foi investigado no processo referente à sua conduta, será que mesmo ele precisa estar preso? Será mesmo que esse jovem, o paciente, que foi citado apenas uma única vez, eu falo até as folhas 46 do processo principal, e esse processo tem mais de 400 laudas, e ele foi citado apenas uma única vez, será que ele precisa ficar no sistema prisional? Ou será que ele pode ter sua liberdade estar restabelecida com as medidas cautelares diversas da prisão, respondendo assim um processo em liberdade junto com a sua família? Fica a reflexão, Excelências. Para finalizar, Excelência, por tudo que foi exposto e demonstrado, essa defesa roga às Vossas Excelências a concessão da ordem da liberdade do paciente com fundamento da não necessidade, no caso individual em concreto, da manutenção da prisão preventiva, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, a defesa roga que seja aplicada outras medidas diversas da prisão, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal. É isso que a defesa roga, Excelências, e obrigado pela atenção. Pois não, doutor Wellington, obrigado, e eu passo a palavra ao Ministério Público na pessoa do doutor Sávio Amorim. Pois não, Excelência, considerando o que prevê a súmula 52 deste tribunal, onde constata-se nos autos a existência de informação de que o paciente responde a outro processo criminal e a decisão que resultou na custódia preventiva foi calcada na garantia da ordem pública, a manutenção da prisão preventiva do réu, inexistência de constrangimento ilegal. No tocante à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elas se apresentam insuficientes diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, os quais afastam a possibilidade da liberdade eletronicamente monitorada. No tocante ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, vale salientar que a peça referida já fora apresentada pelo representante do Ministério Público. Diante disso, o Ministério Público insiste no sentido de que seja denegada a ordem. Obrigada, doutor Sávio, e eu passo a palavra ao relator desembargador Sérgio Parente para a apresentação do seu voto. Não, presidente, grato pela concessão da palavra e ouvi atentamente a defesa, parabenizo o patrono pela postura, pela defesa aguerrida, mas ouvindo aqui o Ministério Público, eu também entendo que não é o caso de concessão. Eu vou ler aqui a ementa e depois vou pedir licença para ler um tópico explicativo do que faz parte também da ementa, mas não na parte negritada. Ementa, habeas corpus, penal e processo penal, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, prisão preventiva, tese de carência de fundamentação do decreto prisional, e na ocorrência, presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, manutenção da custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública, periculosidade do agente. 2. Tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, matéria prejudicada pela oferta de denúncia, nos autos do processo número 0203745504-2024, em 14 de agosto de 2024. Demais prazos dentro da razoabilidade, recebimento da denúncia e determinação de citação dos acusados, pluralidade de réus, ao todo 7, complexidade da ação, súmula 15 do TJCE.
3. Da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, impossibilidade de condições pessoais favoráveis por si sós são insuficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, ordem parcialmente conhecida e nesta extensão denegada. Eu peço licença para ler aqui o item 9, até porque o patrono, no início, ele disse, olha, a droga Colômbia, né? E isso com o tempo, isso vai precisar ser esclarecido e tudo. Na verdade, a autoridade policial já esclareceu. Ela disse que a Colômbia é o mesmo skunk que aquela droga, né, mais super, uma droga mais pura e, portanto, é uma circunstância realmente que preocupa, né, qualquer um de nós, porque denota, sim, um comércio realmente diferenciado. O patrono tem razão, realmente foram 10, me parece 11 gramas, mas foi numa circunstância completamente peculiar. Houve uma conversa, que foi um dos documentos que consta nos autos. Eu vou ler aqui o item 9, que é explicativo. Peço só um pouco de paciência a todos. Eu sei que nós temos ainda mais sustentações orais, mas é importante que eu leia. As investigações apontam conversas em que o paciente negociou a venda de droga apelidada como Colômbia, que é, na realidade, um entorpecente skunk, recebendo o pagamento de um cliente no valor de R$ 180 pela quantidade de 10 gramas, na verdade são 10 gramas, demonstrando o alto valor da droga comercializada e o próprio tráfico ilegal de drogas. Saliente-se ainda que o paciente demonstrou possuir de forma imediata a droga solicitada pelo cliente, o Correio Ícaro, dizendo que tinha agora, né, perguntando em seguida qual seria a quantidade, demonstrando que detinha variada quantidade de droga em seu poder, apta para a venda. A conversa extraída demonstra, na realidade, fortes indícios de que o paciente estava traficando drogas rotineiramente, já que possuía de forma imediata, perguntando a quantidade e, inclusive, o endereço para a entrega, recebendo o pagamento, um Pix em sua própria conta bancária. Esse documento está nos autos, e ele, inclusive, pergunta, vão ser quantos gramas, né? Aí o Ícaro responde, 10 gramas. Aí ele pergunta, e onde é? Aí tem aqui, rua tal, eu vou deixar de ler, atrás do HBF. Então, assim, realmente, aqui não é um indício de alguma coisa que não seja profissional. Essa é a minha sensação, infelizmente, a princípio, obviamente, que não se pode aqui presumir que não haja uma outra versão, mas, ao que parece, é uma conversa onde há realmente a venda de drogas, inclusive a entrega num determinado local. Essa é a sensação que tenho no momento. Pode ser que a própria instrução, vamos dizer assim, venha numa outra direção, como acredita o patrono. Então, não é aqui uma situação de 10 gramas, poderia ser 10 gramas nisso, mas há uma preocupação que outras vendas tenham sido feitas, né? Um cenário, exatamente essa situação. E, além disso, a autoridade policial aponta ainda que o paciente possui uma loja em que comercializa petrechos para uso de maconha, segundo a autoridade policial, cuja defesa alega que seria apenas uma tabacaria. Contudo, as imagens colacionadas no relatório final de folhas 259 a 260 indicam a venda de itens comumente utilizados para o uso de maconha, tais como de chavador, cedo e isqueiro, além de ter utilizado uma hashtag, uma coisa aqui que eu realmente não conhecia, tem aquele símbolo cancelinha e 420 friends, que, segundo a autoridade policial, isso estava num dos postos de comercialização dos produtos, que essa expressão é utilizada com frequência por usuários de maconha. Tudo isso, em conjunto com a conversa extraída, apontando a venda de skunk, demonstra possível envolvimento reiterado do paciente com o comércio ilegal de drogas, figurando como um dos fornecedores do Correio Ícaro na cidade de Fortaleza. Portanto, é imperioso constatar que a decisão vergastada se encontra devidamente fundamentada, já que está presente os requisitos alineados ao artigo 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública. Então, feitos esses esclarecimentos, esta, infelizmente, é a minha sensação. Gostaria de pensar diferente, mas eu não tenho como interpretar, a princípio, como diz a desembargadora Vângela,
um cenário diferente de um cenário de venda de drogas e de, vamos dizer assim, e de muita presteza, né? Quantas, né? O que você vai querer? Por isso, presidente, eu me posiciono pelo indeferimento do pedido, respeitando o posicionamento do patrono, que se ouve muito bem nas suas alegações. Eu lhe devolvo a palavra, presidente, até porque já li o caput, que era o importante para a votação. Claro. Obrigada, desembargador Sérgio Parente. Votamos com Vossa Excelência, eu e o desembargador Eduardo Escossa Fábio. Eu acompanho, adianto que acompanho Vossa Excelência, e faço aqui a distinção de um processo que eu votei hoje, contrariamente em relação ao tráfico de drogas, quando não há apreensão, em que pese a quantidade ter sido pequena, houve a materialidade constituída através da pouca quantidade, mas que denota o cenário de que outras quantidades estão sendo, na verdade, comercializadas. Portanto, eu acompanho Vossa Excelência na integralidade. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento aqui mais uma vez o doutor Wellington Rocha Leitão Neto. Tive a oportunidade de recebê-lo ontem no meu gabinete. Parabenizo pelo esforço. Trouxe aí um memorial muito denso, demonstrando aí a experiência profissional do paciente, mas os fatos, como bem salientou o eminente desembargador Sérgio, apontam, infelizmente, para um cenário de traficância. Então, e os elementos muito bem demonstrados pela relatoria me levam a aderir integralmente o voto de Sua Excelência, o desembargador Sérgio. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu proclamo o resultado da decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. Doutor Wellington Rocha, prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. O número 9 da lista das sustentações orais já foi julgado e eu chamo agora o número 10, é o agravo interno 062 956 2025. Desculpem. 062 6956 25 2024, número 61 do roteiro, relatoria do desembargador Eduardo Escossa Fábio, advogado é o doutor Auri Lopes Júnior. Doutor Auri, boa noite. Agora sim, boa noite. Boa noite, desembargador. Seja bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu indago a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Não, Excelência. Dispensado, Excelência. Obrigada. Então, doutor Auri, passo a palavra a Vossa Excelência para sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Muito obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente, excelentíssimos senhores desembargadores desta colhenda segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, digno representante do Ministério Público, senhoras e senhores, presente habeas corpus tem um objeto claramente definido, não exige dilação probatória, a discussão é estritamente jurídica e o que se tinha de documentos para serem produzidos já estão nos autos, que é a análise de decisões. Também é uma matéria que foi, sim, ventilada e pré-questionada em primeiro grau, na medida em que se interpôs embargos declaratórios, que foram julgados e negados, que tinham esse objeto. E qual é o objeto do habeas corpus? Aqui é importante circunscrever o objeto, que é exclusivamente o ataque à coação ilegal de manter o paciente preso no sistema penitenciário federal quando ele já foi pronunciado e revogada a prisão preventiva. A discussão é exclusivamente a questão da permanência no sistema penitenciário federal, já que a prisão preventiva foi expressamente revogada. Mas vamos recordar rapidamente o caso, Excelência. O paciente foi acusado por duplo homicídio, a prisão preventiva foi decretada pelo juiz de primeiro grau de Aquirás em abril de 2020 e logo em seguida ele foi inserido no sistema penitenciário federal, onde permanece até a presente data. Segue preso em Brasília, no Presídio Federal. Mas aqui começa o problema. Em 26 de 4 de 2024, o paciente foi impronunciado, Excelência. Foi revogada expressamente sua prisão preventiva, mas, incrivelmente, segue preso no sistema penitenciário federal. Para aumentar a complexidade do problema, em 9 de maio deste ano, a ilustre, excelentíssima ministra Daniela Teixeira acolhe um pedido
da defesa no habeas corpus e determina a exclusão das provas ilícitas existentes no processo e que supostamente tentavam criar uma tese de autoria. E determina o desentranhamento dessas provas e das decisões que nela ou que utilizaram essas provas. E aí os autos baixam, o juiz de primeiro grau, né, o juizado de primeiro grau, que é um colegiado de primeiro grau de Aquirás, exclui a impronúncia e os autos voltam, então, estão conclusos para quê? Para uma nova decisão. É um caso bem peculiar. E o paciente segue preso e segue no sistema penitenciário federal. A defesa ingressou com o presente habeas corpus, que foi julgado monocraticamente prejudicado. E aqui, com a máxima vênia e respeito, a defesa entende que o habeas corpus permanece necessário, com objeto íntegro. Tanto é que não cessou a coação e o paciente segue no sistema penitenciário federal, que é o objeto do habeas corpus. Ele foi impronunciado e continua lá. Sempre lembrando que a prisão preventiva foi revogada. Também, excelência, com a máxima vênia, entendimento diverso, não é caso de agravo em execução. Por quê? Porque nós estamos diante de uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, decretada no curso de um processo de conhecimento, e isto aqui não é cabível agravo, sabemos todos. A impronúncia foi anulada a pedido da defesa. Logo, o órgão de primeiro grau de Aquirás só tem duas opções agora. Ou mantém a impronúncia ou absolve sumariamente. Não há outro caminho. Por quê? Porque se nós tivéssemos outra opção, seria claramente uma reformatio impégios. Então, são questões complexas que nós precisamos recordar. A preventiva foi revogada, não tem mais cabimento e não vai ter cabimento na futura decisão, porque ela só pode ser de impronúncia ou de absolvição sumária. Retomo, né? Reformatio impégios. Mais do que isso, excelências, se não tem prisão preventiva, como vai ter a inserção no sistema penitenciário federal que decorre enquanto acessório do principal, prisão preventiva? Então, é uma relação básica, inclusive entre acessório e principal. A coação apontada é essa, e ela segue plena. E o HC seria o meio adequado? Já explicamos, sim, é o meio adequado, porque liberdade de locomoção, prisão preventiva e mais as decisões do órgão colegiado de Aquirás, no âmbito de uma execução, aspas, provisória, são acessórias e subordinadas às decisões do mesmo colegiado, mas que são proferidas no processo de conhecimento. Prisão preventiva foi lá. O ato coator, então, que está nessa impronúncia, porque a impronúncia manteve ele no sistema federal, em que pese ter revogado. Então não cabe agravo da LEP numa decisão, para atacar uma decisão de pronúncia. Também não tem suspensão de instância, só para recordar, fizemos embargos declaratórios contra essa impronúncia que manteve ele no sistema penitenciário federal, que foi indeferido. Então foi pedido e foi decidido. De qualquer forma, excelência, a coação, a nosso ver, é tão escancarada, tão ilegal, que Vossas Excelências já antecipa a defesa do pedido, poderiam conceder um HC de ofício nos termos da nova redação do artigo 647-A. Portanto, em suma, até em respeito ao tempo, o que se pede a Vossas Excelências é considerar que a prisão preventiva que ensejou a inserção do paciente no sistema penitenciário federal foi revogada. Esse é o principal. O acessório, que é o sistema federal, obviamente também deveria ter sido revogado. Deve cessar imediatamente esses efeitos, até porque é uma decisão de impronúncia. E mais, a competência é da Justiça do Ceará? Se discutiu isso a certa altura? Sim. Por que a competência é de Vossas Excelências? Porque, conforme pacífico entendimento no STJ, quem insere e prorroga a permanência de alguém no sistema penitenciário federal é a Justiça Estadual, e a ela incumbe revogar. Ela insere e ela revoga. O Juiz Federal de Brasília é, nas palavras do STJ, um mero homologador. Então, a competência é de Vossas Excelências. Existe, e agora para esclarecer, mas existe outra prisão preventiva? Existe. Mas essa outra prisão preventiva é em outro processo, sem qualquer conexão com esse processo de Aquirás, processo que tramita em São Paulo. Lá foi decretada a prisão preventiva, mas nunca foi determinado a inserção ou a permanência dele no sistema penitenciário federal. Quem fez isso foi a Justiça de Aquirás. Portanto, requer-se a concessão da ordem para determinar exclusivamente a revogação da permanência do paciente em presídio federal, com o imediato retorno dele para o sistema carcerário do Ceará. É o que se pede, Excelências. Muito obrigado. Obrigada, doutor Auri Lopes Júnior. E eu passo a palavra ao representante do Ministério Público, doutor Sávio Amorim, para a sua sustentação oral. Muito obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento o doutor Auri e serei breve
nesta discussão, haja vista de que o parecer do Ministério Público foi bem claro, de modo que eu vou me restringir tão somente a me acostar a todo o conteúdo, repito, do parecer, e no sentido de que seja rejeitado o agravo. Obrigada, doutor Sávio, e eu passo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Escossa. Obrigado, senhora presidente. Eu também reitero aqui as boas-vindas ao doutor Aurí Lopes Júnior. Uma honra recebê-lo aqui na segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Como Sua Excelência destacou na tribuna, realmente o caso aqui é um pouco complexo. Há algumas nuances que precisam ser esclarecidas. É um processo que por todos nós já de conhecimento, que é aquele caso lá de Aquiraz, aquele assassinato lá, utilização de helicóptero, enfim. Mas o caso aqui, eu vejo, doutor Aurí, pedindo as respeitosas vênias a Vossa Excelência, eu acho que alguns elementos que impedem aqui a análise da corte sem a manifestação do colegiado de origem. Foi por essa razão que, no primeiro momento, eu julguei de forma monocrática o habeas corpus. Também acho, com todo respeito, também vejo a impossibilidade do manejo do habeas corpus para o fim colimado, até porque também constam pedidos, tanto no juízo federal, quanto também no juízo de Aquiraz, de idêntico pleito, e ainda não foi apreciado. Então, assim, eu estou aqui mantendo o voto, a decisão de não conhecimento, mas também estou aqui promovendo a recomendação ao colegiado de origem para que aprecie a situação do paciente. Sem sombra de dúvida, como Vossa Excelência, doutor Aurí ponderou, é um caso, questões complexas. Vou ao projeto de emenda. Processo penal, agravo interno criminal em habeas corpus, decisão monocrática que deixou de conhecer do right pela perda superveniente de seu objeto e inadequação da via eleita. 1. Juízo de retratação, inviabilidade, pedido de conhecimento integral do habeas corpus e concessão da ordem no sentido de revogar definitivamente a determinação de transferência / permanência do paciente no sistema penitenciário federal. Superveniência de fato novo. Alvará de soltura expedido no bojo da ação penal originária de número 001113530/2021, com comunicação nos autos da execução penal de número 4, uma sequência de 402993/2023. Impossibilidade de conhecimento da matéria, na adequação da via eleita, utilização da HC como sucedâneo recursal, recurso próprio cabível, deposição de apelação pela defesa, processo número 005345354/2020, pendente de julgamento por esta colenda segunda Câmara, existência de idêntico pedido formulado ao Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Brasília, Distrito Federal, ainda sem apreciação, decisão mantida. Então, eu estou aqui, agravo conhecido e desprovido, com ratificação da recomendação expedida na decisão de folhas 164, 171. E digo eu, no que diz respeito à recomendação. Ratifico a recomendação expedida anteriormente, devendo ser expedido com urgência ofício ao juiz de origem para que se manifeste expressamente acerca dos efeitos da decisão de folhas 7.741, notadamente sobre a situação do paciente, o qual, embora beneficiado com alvará de soltura, se encontra recluso por processo distinto, porém mantido em presídio de segurança máxima, originariamente deferido após representação da autoridade policial por decisão do colegiado, apontado como autoridade coautora nos autos de número 0050-453-54/2020, datado de 25/6/2020 e posteriormente prorrogada. É a proposta de voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo Escossa Fava, e votam com Vossa Excelência os desembargadores
Benedito Helder e Sérgio Parente. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Benedito Helder. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Também dando as boas-vindas ao patrono, doutor Auri, eu acompanho o relator, mantendo o voto já proferido. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu proclamo o resultado. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Auri, foi um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, excelências. Renovo o meu respeito por essa corte e desejo um bom trabalho. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Chamo a julgamento o número 11 da lista das sustentações orais e apelação crime 00-102-1994-2010, número 89 da pauta 36, relatoria do desembargador Benedito Helder Ibiapina. E o advogado é o doutor Francisco Florentino Teixeira. Doutor Florentino, boa noite. Boa noite, doutora. Seja bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Obrigado. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Doutor Florentino, eu não o vejo, eu só ouço sua voz. O senhor pode ligar a sua câmera? Só um momentinho que eu estou tentando aqui ligar. Ah. Boa noite, doutor Florentino. Boa noite. Eu pergunto a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se dispensam a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. A defesa dispensa, doutor. Obrigada, doutor Florentino e doutor Sávio Amorim. E eu passo, então, doutor Florentino, a palavra a Vossa Excelência pelo prazo regulamentar de 15 minutos. Obrigado, doutor. Aí. Pode começar a falar, tá aqui o senhor. Boa noite aos senhores e senhoras desembargadores. Eu vou fazer uma defesa muito simples e rápida. Eu vou me firmar exatamente nas provas que foram carreadas aos autos. Trata, na verdade, de uma denúncia de que o recorrente teria participado de estupro contra menores. E tudo isso ocorreu porque, de fato, ele mantinha um relacionamento com a senhora tia das crianças, de nome Glória, e, inclusive, era casada. E, em virtude disso, após o fim do relacionamento, começou a haver um atrito entre eles. E, por outro lado, como ela não tinha outra forma de atingir o recorrente, findou por aliciar as menores para, em grupo, fazer essa denúncia. Doutor Florentino, o senhor está com o áudio e a imagem paralisados. O senhor escuta? Nos escuta? Acho que ele caiu.
4. Com essa 4. Isso. Pode falar. Pois não, doutor Florentino. Houve aqui um problema e findou sem a internet. Entretanto, nós estamos fazendo agora por meio do telefone. Pois não. O Aí, seu dando vídeo foi conta... paralisado e nós vamos recomeçar a contar no momento em que o senhor voltar a falar. Pode prosseguir. Fundamentalmente, a defesa vai apresentar, nesta oportunidade, um relato sobre as provas, que, de fato, essas provas não têm segurança, não têm capacidade jurídica para a condenação do recorrente. De fato, teve-se conhecimento que tudo ocorreu em virtude de um relacionamento amoroso do recorrente com Dona Glória, tia dessas crianças. E, em virtude disso, ela findou por criar contra o recorrente esse conflito, induzindo as suas sobrinhas a fazerem essa denúncia contra o recorrente. Contudo, as provas constituídas não demonstram que ele tenha participado desse evento criminoso. Com todo respeito à justiça, ao juiz singular, nós ficamos com temor, porque a condenação ela não foi baseada nas provas carreadas aos autos. Sabe-se que, para haver uma condenação, a prova constituída tem que ser fundamental. Se ela não for fundamental, não pode haver, de fato, uma condenação. E isso foi o que ocorreu com o seu Dedé Tarvido. Nós sabemos que não houve nem sequer prova material de que ele tenha praticado este ato. E, em virtude disso, tem-se conhecimento que a prova é bastante falha. A prova não se aproxima da realidade, porque tudo ocorreu, como dito antes, em razão do relacionamento amoroso entre o recorrente e a dona Glória, tia dessas crianças. E, de fato, só houve testemunha das pessoas das vítimas. Não houve uma terceira testemunha que trouxesse aos autos prova de que ele tenha praticado esse ato. E, em virtude disso, vê-se que a condenação, sem dúvida nenhuma, extrapolou o direito do recorrente. E, em virtude disso, ainda podemos relatar que a mãe dessas crianças, ao ser ouvida no seu depoimento, informou que o acusado nada devia às suas filhas. Por isso que
Para encerrar o nosso pronunciamento, nós requeremos que Vossas Excelências, homens que praticam o direito, senhores desembargadores e desembargadoras, pessoas que têm uma conduta ilibada e um profundo conhecimento do direito, esperando que, de fato, seja essa condenação destituída pela falta da legalidade da prova junto aos autos. Em virtude disso, pela falta da concretização da prova real, é necessário que se observe que o direito do recorrente está sendo deveras gravado. Aliás, está sendo deveras atingido. E, por outro lado, há também uma situação contra o recorrente profundamente que deve ser aplaudida. É que ele hoje é portador de um câncer de próstata. Inclusive, ele, por ser ferreiro, vive ultimamente, inclusive, escarrando sangue pelo contato com o carvão. E, em virtude disso, por cima de tudo que já foi alegado, a defesa encerra aqui pedindo a Vossas Excelências que, usando um bom senso, façam justiça ao recorrente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Florentino, e eu passo a palavra ao doutor Sávio Amorim. Meu respeitoso cumprimento ao doutor Florentino, mas me apegando aqui ao que decidiu, ao que consta na decisão judicial, e em especial, quando disse, Sua Excelência, o julgador primeiro, no caso em tela, verifica o seu depoimento, os depoimentos das vítimas ouvidas consonantes entre si e em relação às declarações prestadas junto ao Conselho Tutelar e perante a autoridade policial, mesmo após o transcurso de considerável tempo. Mais adiante, os depoimentos prestados em juízo e os elementos de informação são convergentes em demonstrar o modus operandi da prática delitiva. O acusado buscava as vítimas em seu carro sob o pretexto de comer guloseimas e realizar faxinas remuneradas em sua casa. Ao chegar no local, as vítimas eram trancadas, ocasião em que o acusado passava a exibir material pornográfico gravado em um DVD e despia as vítimas, passando assim a praticar os atos libidinosos diversos da convulsão carnal, o que constitui o crime em tela. E vale destacar que em casos dessa natureza, a versão das vítimas ou a versão da vítima, em harmonia com os demais elementos de prova, constitui elementos capazes de permitir uma decisão condenatória, como é no caso em espécie, razão pela qual o Ministério Público pede que seja improvido o apelo, Excelência. Obrigada, doutor Sávio Amorim, e eu passo a palavra ao relator desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapim. Pois não, Excelência. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Florentino, né, pela sua sustentação oral, firme, segura, coerente. Entretanto, o seu constituinte, a situação do seu constituinte é de veras difícil de ser acolhida a tese defendida pelo nobre advogado, né? Aqui consta dos autos que ele molestou nada menos do que três ou foram 5 crianças, né? Uma de 6, outra de 7 anos, 8 anos. Eu quero apenas ler um pequeno trecho aqui do depoimento de uma testemunha, apenas para que se tenha uma dimensão da gravidade dos delitos praticados pelo ora recorrente, né? Diz aqui a vítima LSADO. O acusado conhecia as vítimas e chamavam para ir à casa dele no carro, sendo o mesmo carro que o réu chegou no fórum.
Na casa eram exibidos filmes pornográficos. Ao chegar na casa, o acusado trancava as portas, despia as vítimas e iniciava a reprodução de um DVD. Para ir até sua casa, o réu oferecia dinheiro, comida e outras benesses. Foram levadas várias vezes até a casa. No primeiro dia, não foi imediatamente vitimada. Andava agachada na casa para os vizinhos não verem. A irmã da depoente também foi vitimada. Foram muitas vezes que os fatos ocorreram. Os fatos ocorreram por aproximadamente 3 meses, né? Eu vou me abster de ler outros depoimentos aqui, porque eu considero esse caso aqui, esse caso de estupro de vulneráveis, é bastante sensível, porque a própria Constituição Federal estabelece, preceitua textualmente, que o Estado deve garantir a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, esse caso aqui, realmente, sem maiores delongas, pelo improvimento do recurso, né? E eu procedo à leitura do projeto de emenda. Emenda. Penal e processo penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal, com a pena prevista no artigo 214, combinado com o artigo 224 do Código Penal, vigente à época dos fatos. Recurso de defesa. Pleito de absolvição. Tese de fragilidade do arcabouço probatório, improcedência, materialidade e autoria devidamente comprovadas pela palavra da vítima e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Análise de ofício da pena. Efeito devolutivo amplo. Primeira fase. Mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime como negativas. Segunda fase. Mantida a agravante do artigo 61, inciso 2, letra C do Código Penal. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Reconhecimento da continuidade delitiva. Recorrente que possuía um único objetivo, qual seja, constranger as crianças à prática de atos libidinosos diversos da constituição carnal, adotando, para tanto, a mesma forma de execução. Recurso conhecido e desprovido, reformando de ofício a pena definitiva para 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. É como eu voto, Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder, e votamos com Vossa Excelência, o desembargador Sérgio e eu. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente, acompanho. De igual forma, eu também acompanho integralmente o voto do relator, e dessa forma eu anuncio o resultado: decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido, pena redimensionada de ofício. Doutor Florentino, é um prazer receber mais uma vez Vossa Excelência aqui e até uma próxima oportunidade. Também foi um prazer enorme de reunir com Vossas Excelências. Um abraço, doutor Florentino. O número 12 nós já julgamos. Vamos agora ao número 13, eu chamo a julgamento apelação crime 003456774/2015, número 97 da pauta 36, de relatoria do desembargador Benedito Helder, e o advogado é o doutor José Eugênio da Silva Mendes. Doutor Eugênio, boa noite. Boa noite, Excelência, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, ouvimos perfeitamente. Seja muito bem-vindo a essa segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se dispensam a leitura do relatório. Ministério Público dispensa. Dispenso também, Excelência. Obrigada, doutor Eugênio e doutor Sávio. Doutor Eugênio, nesse caso, passo a palavra a Vossa Excelência para a sua sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Inicio minhas considerações, não sem antes prestar
as devidas homenagens a esta segunda Câmara Criminal do TJ do Ceará, o que faço na pessoa da presidente, do relator Benedito Helder Afonso Ibiapina, do revisor Sérgio Luiz Arruda Parente, e da terceira juíza Maria Ilma Lima de Castro, além de, claro, saudar o douto procurador, meus colegas advogados, os servidores da casa e os demais presentes. Excelência, o caso em comento trata-se de uma ação penal que apurou os crimes de estelionato e falsidade ideológica por uma fraude que se deu na plataforma do Mercado Livre. O que ocorria? O usuário que tinha a conta RCS Celinfo, ele fazia anúncios de produtos e atraía com isso compradores idôneos, e aí as pessoas compravam os produtos dele, mas na hora de enviá-los, ele enviava produtos diversos. E mais, ele não só fazia isso, como ele também adulterava as etiquetas de envio dos Correios, e isso nós sabemos porque o Mercado Livre tem uma parceria com os Correios, e para que essas mercadorias fossem extraviadas. E com isso é acionado o programa de proteção ao vendedor, que ressarce o dinheiro, então, que teria sido gasto com o produto, e aí o réu se locupletava às custas da empresa. No primeiro grau, o excelentíssimo juiz Acó, após a instrução processual, ele entendeu pela absolvição do réu, que é uma versão que, com as devidas vênias, a assistente da acusação entende que não merece prosperar, conforme eu passo a expor. Excelências, nós entendemos que as provas e os elementos de informação permitem afirmar, sem sombra de dúvida, a autoria do réu aqui neste crime. De início, é de se dizer que o exato nome do réu foi inserido na conta RCS Celinfo, dentro da plataforma Mercado Livre. E, claro, isso por si só não dá para determinar a autoria dele. Mas tem muito mais. Além disso, excelências, a conta, foi possível determinar que a conta bancária para onde o dinheiro era enviado, o dinheiro da fraude, dentre outras, uma delas era justamente a conta bancária do réu, o que ficou comprovado através do CPF dele, que ele mesmo confirmou durante a instrução processual. Ele traz essa tese de que o CPF desta conta não seria dele, por isso seria impossível que ele fosse o autor do crime. Mas nós fomos até a própria conta que ele disse ser dele também na instrução processual, que é a conta chamada RCS Imports, essa sim, com o mesmo nome e com o CPF dele, e na conta que é de sua titularidade, as transferências bancárias foram feitas para as mesmas contas que constaram na conta que foi a responsável pela fraude. Além disso, excelência, é de se destacar que outros usuários, que também eram administrados pelo réu, simularam operações financeiras com essa conta inicial, com essa RCS Celinfo. E aí corrobora ainda mais essa autoria do réu, que, a nosso ver, está demonstrada. Além disso, excelências, durante o transcurso processual, houve o depoimento do colaborador da empresa vítima, que foi responsável pela investigação e corroborou todos esses fatos que eu exponho para vossas excelências nesse momento. Ou seja, todas essas provas foram objeto da ampla defesa e do contraditório. Então, excelência, por tudo isso é que nós entendemos aqui já pelo desenrolar da hora, vou tentar ser bem breve, é que nós entendemos que, no caso, deve a sentença de primeiro grau ser reformada, para que o réu seja condenado nos exatos termos da sentença. Que caso assim não seja, nós estaremos encampando uma versão de que alguém homônimo teria feito uma conta e enviado dinheiro para a exata conta do réu, que ficou comprovado pelo seu CPF. A mesma conta que ele se transfere pela conta que diz ser sua, versão que não se sustenta à luz da realidade dos fatos e das provas. Por tudo isso, excelências, é que nós pedimos a reforma da sentença de primeiro grau com a condenação do réu nos termos da denúncia. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao senhor, doutor Eugênio, e passamos a palavra para o Ministério Público, na pessoa do doutor Sávio Amorim. Senhora presidente, o parecer do Ministério Público foi no sentido de que a prova contida nos autos se apresentava insuficiente para atender o pleito condenatório. Razão por que nós nos mantemos aqui no sentido de que o apelo seja improvido. É como me manifesto, excelência. Obrigada, doutor Sávio, e eu passo a palavra ao desembargador Benedito Helder Biapina, relator desse processo. Pois não, excelência, eu parabenizo o doutor José Eugênio da Silva Mendes, da sua sustentação oral, mas, como nós acabamos de ouvir aqui do próprio representante, do outro representante do Ministério Público, ele mesmo reconhece que não encontrou provas suficientes para comprovar a culpabilidade do réu. Então, nesse sentido que eu estou apresentando meu projeto de ementa que eu submeto à apreciação de Vossas Excelências. Ementa: apelação criminal, penal e processual penal, estelionato e falsidade ideológica, artigo 171 e 299, ambos do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso do assistente de acusação. Pleito de condenação nos moldes da exordial acusatória. Não acolhimento. Conjunto probatório insuficiente para a condenação. Provas insuficientes a formar juízo de certeza. Ausência de comprovação da autoria delitiva. Aplicação do princípio do indúbio pro réu. Absolvição mantida. Apelação conhecida e desprovida. É assim como eu voto, excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder, e votamos com Vossa Excelência o desembargador Sérgio e eu. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também, da mesma forma, acompanho a decisão do relator na sua integralidade. Dessa forma, anuncio a decisão é por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Eugênio, parabenizo também Vossa Excelência pelo desempenho da tribuna e espero encontrá-lo em uma outra oportunidade. Boa noite. Muito obrigado, Excelência. Uma honra estar pela primeira vez aqui no Tribunal de Justiça do Ceará. Seja sempre bem-vindo, doutor Eugênio. Nós já julgamos o número 14, vamos para o número 15, é o recurso em sentido estrito 0200-88339-2023, número 23 da pauta 36, relatoria do desembargador Sérgio Parente, e a advogada é a doutora Lívia Chaves Leite. Doutora Lívia, boa noite. Doutora Lívia. Está na sala? Doutora Lívia. Aqui é a advogada, Lívia. Pelo menos aqui está escrito. Não, então, doutora Lívia não está na sala. Vou chamar mais uma vez. Doutora Lívia Chaves Leite. Bom, como a doutora Lívia não está na sala, eu vou anunciar o julgamento. A decisão é por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Vamos agora para o nosso último processo. Número 17 da lista das sustentações orais, é um recurso sentido estrito 0258-54194-2023, número 2 da pauta 32, relatoria do desembargador Sérgio Parente, e a advogada é a doutora Raíssa Gomes Mesquita. Doutora Raíssa, boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento respeitosamente Vossa Excelência na pessoa da presidenta Vânia Fontinelli. Só um minutinho. Só um instante. Seja bem-vinda, doutora Lívia. Desculpe, doutora Raíssa. Doutora Raíssa, eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se desejam a leitura do relatório. Não, Excelência, obrigado. Dispensa, Excelência.
Obrigada a ambos. E agora sim, doutora Raíssa, passo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo regulamentar para a sua sustentação oral. Boa noite a todos. Cumprimento respeitosamente Vossa Excelência na pessoa da presidenta Vângela, dessa colenda da Câmara Criminal, estendendo os cumprimentos ao desembargador relator Sérgio Parente e os demais desembargadores que compõem essa Câmara, bem como o ilustre membro do Ministério Público e os serventuários da Justiça aqui presentes, e aos demais advogados. Excelências, trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de pronúncia em desfavor do senhor Gabriel, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelo motivo fútil, além da acusação de integrar a organização criminosa. Em resumo, excelências, o senhor Gabriel é acusado de supostamente ter combinado com seu primo João Vitor, que é barbeiro, para informá-lo o momento em que a vítima José Felipe estaria no local da barbearia, de modo a facilitar a execução do crime. Na respeitável decisão atacada, o magistrado acatou os argumentos da promotoria, reconhecendo as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que o acusado se aproximou rapidamente da vítima em uma motocicleta para cometer o crime e aplicou ainda a qualificadora do motivo torpe, por entender que o delito foi motivado por uma rivalidade entre as facções GDE e massa carcerária. Além disso, excelências, o magistrado remeteu ao júri a apreciação do crime conexo, que seria de organização criminosa. Isso posto, o que a defesa busca demonstrar é que a imputação simultânea da motivação torpe e do crime de organização criminosa caracteriza uma violação ao princípio do nobis is idem, uma vez que ambos se fundamentam na mesma base fática, qual seja a vinculação do acusado à integração de facção criminosa. Destaco ainda, excelência, que a aplicação da súmula 3 do TJCE, com base para uma desfavorável decisão em desfavor do acusado, é completamente inadequada, pois, conforme a atual jurisprudência do STJ, a aplicação do indúbio pro sociedade é extremamente ultrapassada e não deve ser levada em consideração para prejudicar o acusado nesse caso. Corroborando ainda com o exposto, em recente decisão proferida no agravo regimental no recurso especial número 2.359 de 61 de Goiânia, o ministro Schietti deixou claro que não é apropriado utilizar o conceito de indúbio pro sociedade em decisão de pronúncia, pontuando que, embora o nível de prova nessa fase seja inferior ao nível exigido para uma condenação, ainda é imprescindível que haja uma prova mínima de autoria delitiva, não bastando resolver as dúvidas sempre em desfavor do réu. Diante do exposto, excelências, o que a defesa pleiteia aqui é que Vossas Excelências reconsiderem a decisão para que seja realizado o decote da qualificadora da torpeza por configurar o bis in idem em relação ao delito de organização criminosa. Obrigado. Obrigada, doutora Raíssa, e eu passo a palavra ao doutor Domingos Sávio de Freitas Amorim. Muito obrigado, Excelência. O Ministério Público entende que a existência de investigação em andamento a constitucionalidade do requerimento de relatório de informações financeiras feito diretamente é o que não houve, né? Desculpe. Então, diante do conteúdo apresentado no parecer do Ministério Público, que se demora nos autos, o Ministério Público insiste no sentido de que seja improvido o recurso, Excelência. Obrigada, doutor Sávio, e eu passo a palavra ao desembargador Sérgio Parente para a apresentação do seu voto. Pois não, ouvi atentamente a manifestação da advogada, a quem eu dou as boas-vindas, e peço licença para ler a ementa. É um voto um pouco longo, e a ementa eu acho que é autoexplicativa, e esse já é nosso último processo, mas não só por isso, porque eu acho que a leitura da ementa por si só já explica. Então, ementa penal e processo penal, recurso em sentido estrito em face de decisão de pronúncia do réu, crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4 do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 12.850, um recurso de João Vitor Oliveira Braga, pleito de absolvição sumária sob alegativa de coação moral irresistível, descabimento, materialidade, indício de autoria e participação delitivas devidamente comprovados, mero juízo de admissibilidade, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, inexistência de prova robusta acerca da excludente de culpabilidade
dúvida quanto à dinâmica dos fatos e da alegada inexigibilidade de conduta diversa, análise meritória de competência do tribunal do júri. 2. Recurso de Gabriel de Araújo Cavalcante. 2.1. Pleito de despronúncia sobre a alegativa de ausência de indício de autoria. Impossibilidade, prova oral aponta indícios de autoria suficientes para a admissibilidade da acusação. Prova oral aponta indícios de autoria suficientes para a admissibilidade da acusação, conjunto probatório suficiente para indicação da materialidade dos indícios de autoria, juízo de suspeita e não de certeza, confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo e relatório de monitoramento eletrônico do pronunciado. Presença de indícios mínimos a dar suporte à narrativa acusatória, incidência do princípio indúbio pro societário. 3. Pleitos comuns aos recorrentes. 3.1. Decódigo das qualificadoras, impossibilidade, conjunto probatório suficiente para indicação das qualificadoras. Somente é permitida a exclusão nos casos de manifesta improcedência, incidência da súmula número 3, TJCE. Exame meritório, situação que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. 3.2. Absolvição sumária do crime conexo de organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850. Não acolhimento, delito conexo somente pode ser afastado quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Competência do Tribunal do Júri para decidir definitivamente pela configuração ou não do crime no caso concreto, inclusive acerca da ocorrência do alegado bis in idem pela defesa do pronunciado Gabriel de Araújo Cavalcante. Existência de indícios de autoria e materialidade, situação que deve ser analisada pelo Conselho de sentença, pronúncia mantida, recursos conhecidos e desprovidos. Desculpa os saltos aqui, mas é que cada vez que eu colocava aqui a setinha, ele dava um salto duplo e eu tinha que voltar aqui. Mil perdões. Pois não, desembargador Sérgio, que é isso? Eu que pedi, errei tantas vezes no início, pedi tantas desculpas. Mas é isso. Votamos com Vossa Excelência, eu e o desembargador Eduardo. Eu acompanho Vossa Excelência ratificando o voto provisório já lançado no sistema. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhora presidente, eu também acompanho o voto, eminente relator. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutora Raíssa, parabéns a Vossa Excelência e esperamos vê-la em nova atuação da tribuna aqui em outra oportunidade. Um abraço, boa noite, doutora Raíssa. Boa noite, tchau, tchau. Finalizamos a nossa pauta e foram julgados hoje 202 processos. Um esforço de fôlego. Nosso campeão hoje foi o desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. O desembargador Eduardo hoje só teve 2. Vamos ver. Aguardemos a próxima quarta-feira. Mas eu tenho um requerimento aqui a fazer. Eu gostaria de congratular um voto dessa Câmara, de congratulação, a doutora Ivana Barros Leal, doutor Plácido Barroso Rios e o doutor Régio Lima Vasconcelos, que na última sexta-feira ascenderam ao cargo de procuradores de justiça. São 3 amigos, acho que merecem os nossos parabéns. Todos de acordo? Mais algum requerimento? Não havendo requerimento, eu agradeço a participação dos desembargadores Sérgio, Eduardo Costa Fava, Benedito Helder, ao Ministério Público, doutor Sávio Amorim, ao defensor público, doutor Júlio César Barroso Sobreira, que está aqui conosco desde as 14 horas, resistimos bravamente, mas estamos muito felizes porque julgamos uma quantidade razoável de processo, isso é muito bom. Agradecemos a presença dos servidores que estão também desde as 14 horas aqui conosco, os que estão presencialmente e virtualmente, a força pública na pessoa do policial Sargento Gurgel, a nossa gratidão e até
até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Mais um. E eu pensei que a gente ia sair daqui mais de 8 horas. Pois é, são